Fala, torcida tricolor, nesse vídeo nós vamos falar uma notícia muito importante que envolve o nosso tricolor das Laranjeiras. Eu não vou demorar muito nesse vídeo, quero convidar a tua presença a ficar comigo depois da vinheta. Vamos trocar uma ideia rápida e direta sobre esse assunto que é muito importante. Solta a vinheta aí. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner e para mim é sempre um motivo de alegria estar aqui com todos vocês, beleza? Desde já eu quero agradecer a tua parceria, agradecer a tua amizade, gratidão eterna por ter vocês aqui presente no canal do nosso tricolor, beleza? Se você puder, deixa o teu like para mim, se inscreva no canal, tá? Comenta aqui embaixo, sempre deixa a tua opinião. E caso você goste desse vídeo e queira me ajudar, compartilha ele no final, beleza pura? Fica comigo até o final, que no final tem os abraços que eu trouxe, né, no vídeo que eu fiz ontem à noite, soltei hoje de manhã. E vamos embora falar do nosso Fluminense. E o assunto desse vídeo é um assunto extremamente importante, visando a nossa temporada de 2024. E talvez seja uma preocupação sua, que também é uma preocupação minha e é uma preocupação de todos os tricolores, né, que torcem apaixonadamente pelo nosso Fluminense. E aí, vocês viram que a capa desse vídeo é enxugar o elenco. E já começou, sabe, esse processo de barca sendo feita lá no Fluminense Futebol Clube. Antes de falar para vocês aquele que saiu, eu vou falar para vocês os jogadores que quando iniciou a temporada de 2024 já foram emprestados do Fluminense. Para te trazer a memória, sabe, os jogadores que já não estão mais no Fluminense, já estão emprestados, tá bom? Então vamos lá. Emprestados já tem o Caio Felipe, o Pedro Rangel, tem o Cipriano, tem o Iago, tem o Samuel Granada e tem o Cris Silva, que saiu em definitiva pro Goiás. Os outros que eu disse todos estão emprestados pro Fluminense. E quando foi hoje, né, diante do jogo que foi ontem contra o Boa Vista, empate em 2-2 lá em Bacaxá, no Elci Rezende, o Fernando Diniz foi perguntado e ele falou: eu particularmente não gosto de trabalhar com um elenco muito grande. Então a gente precisa, sabe, enxugar isso para ter no máximo 2 times muito bem competitivos, para você não correr o fato de ter que nem relacionar um jogador que você até tenha ele como um bom jogador, mas são tantos jogadores bons que aquele lá vai ficar do lado de fora. E aí, hoje, exatamente, dia 5 de fevereiro, o primeiro, depois dessa entrevista, já tem um destino definido. Fagner, de quem você está falando? Tô falando do meio-campista, do volante Edinho. Edinho acertou seu empréstimo para o clube do Paraná, Azures, e vai jogar essa temporada de 2024 pelo Azures, tá bom? Então Edinho, o primeiro nome dessa barca, desse processo aí de enxugar o elenco, está de saída do Fluminense, beleza? Teve algumas oportunidades nesse início de Campeonato Carioca, mas não soube aproveitá-las, não abraçou. Em seu lugar, praticamente o Marcão estava optando por colocar o Gustavo Apes. E quando o Gustavo Apes saía, entrava o Edinho. No primeiro jogo entrou até muito bem, mas no segundo jogo já não entrou muito bem, e aí já não tinha mais como, tipo assim, sabe, meio que ficar. Porque na verdade a gente não conhece, mas os profissionais lá estão no dia a dia lá e sabem como é que é todos esses meninos que são que estão integrados agora ao profissional, beleza? Outros nomes que podem sair para empréstimo, porque não podem mais voltar para o sub-20 porque a idade estourou. Então tem que sair porque ainda tem contrato em vigência e tem que ser emprestado, tá? Para poder até mesmo ficar em atividade. Goleiro Gustavo Ramalho, tá? Provável a ser emprestado. Felipe Andrade, eu vou marcar um xizinho aqui, um asterisco no Felipe Andrade. Felipe Andrade, Alexandre Jesus, Johnny, Luan Freitas, vou marcar um xizinho aqui também no Luan Freitas, Davi, Lucas Justen, Marcos Pedro, Wallace e João Neto. Além de outros nomes, né, já que integram o time principal, estão aí vez ou outra tendo oportunidade,
Danielzinho e Ione Gonzalez. Você viu que eu falei bastante garoto da base, né? E aí, eu marquei esse xizinho aqui no Felipe Andrade e no Luan Freitas. A gente tá falando aqui de 2 zagueiros. Só que o zagueiro Felipe Andrade, ele jogou nesses primeiros jogos do Campeonato Carioca como primeiro volante, né? Fazendo ali uma meio de campo ali muito forte ali com o Fluminense. E na minha avaliação, na minha opinião, ele foi bem, tá? Ele foi bem. Assim como o Luan Freitas, também passou muita segurança. Luan Freitas que fez um gol com a assistência do Lelê na vitória de 3-0 sobre o Nova Iguaçu. Então esses dois, para mim, na minha opinião, eles deveriam ser integrados a esse elenco que o Diniz quer ter para brigar nas duas pontas. A gente quer ter dois times bons, vamos brigar aqui, vamos brigar aqui. Então, para mim, o Felipe Andrade, ele faz parte disso, bem como o Luan Freitas. Por quê? Porque todo mundo fala que é bom, é importante você ter zagueiro, né? Como o Felipe Andrade também, ele tá ali nessa função também de zagueiro e volante, né? Joga em mais de uma posição. Então eu também faria esse pequeno esforço de ter o Luan Freitas integrado no elenco do Fluminense. A Fagner, vamos pensar o seguinte, ele quase não vai ter oportunidade para jogar no Fluminense, devido à quantidade de outros zagueiros que estão à frente dele. O que você faz diante disso? Aí eu não vejo saída a não ser emprestá-lo. A mesma coisa com o Felipe Andrade, tá? Até porque chegou, zagueiro a gente tem, então a gente tem para volante André, que tá com a gente até o meio do ano, Martinelli, temos Alexander, temos Gabriel Pires. Então basicamente você não tem mais oportunidade para o Felipe Andrade. Então é bem provável que eles serão emprestados. Da mesma forma, Danielzinho e Ione Gonzalez. O Ione Gonzalez, eu até dei uma pesquisada, ele recebeu sondagens do futebol sul-americano, mas nada de proposta oficial. E o Danielzinho rejeitou uma proposta do Vitória da Bahia, tá? Como o Vitória, ele é um time, um confronto direto, um adversário direto, né? Do Bahia, e ele defendeu o Bahia, ele não quis ir, jogou essa questão aí de não querer ir pro Vitória. E aí a gente teve o jogo de ontem, onde Danielzinho foi muito mal na partida, muito mal mesmo, sabe? Não chamando a responsabilidade para si, na hora de fazer algumas tomadas de decisões, tomava errado, um chute para gol que, meu Deus do céu, parecia que estava jogando futebol americano, que dava aquele chute pro alto. Então assim, Ione Gonzalez também, cara, é muito difícil, vai ser muito difícil segurar esses jogadores no elenco. E bem como esses outros que eu falei, né? João Neto, Wallace, Marcos Pedro, Justen, Davi, Johnny, Alexandre Jesus, Gustavo Ramalho. Não tem vaga para todo mundo. E assim como aconteceu hoje com o Edinho indo para o Azures, nós vamos ter mais jogadores sendo emprestados, fazendo parte, integrando essa barca aí, e o elenco do Fluminense, ele se enxugando cada vez mais, sabe? Para poder a gente ficar com um time bem competitivo, porque foi palavra do Fernando Diniz. Eu não gosto de um elenco muito cheio. Eu gosto de trabalhar com jogadores que eu vou estar ali, eu vou contar ali com todos eles ali, até porque a maneira que a gente trabalha acontecem poucas lesões. Então, o caminho já está tomado, a decisão já está tomada e a gente vai começar a ver. Estamos começando a ver a partir de hoje, né? Essa notícia foi trazida pelo site GE, Edinho indo pro Azures, e é muito provável que a gente vai continuar vendo isso ao longo da semana, de outros jogadores também sendo emprestados para a temporada de 2024. Sobre a partida de quinta-feira contra o Sampaio Corrêa e sobre na outra quarta-feira, já é outra quarta, contra o Vasco da Gama, que é Campeonato Carioca, acredito eu que o planejamento vai ficar dentro do seguinte: os titulares não jogaram ontem, vai jogar os titulares contra o Sampaio Corrêa, volta no Maracanã, tá bom? Nessa quinta-feira agora às 21h30, e como vai ficar uma semana praticamente descansando, na outra quarta-feira mantém-se, sabe? O time também, o time titular, o time principal. Pra quê? Porque aí você já teve o jogo contra o Bangu, onde você botou todos os titulares.
Aí você volta a dar ritmo contra o Sampaio Corrêa. E depois de uma semana você volta a dar ritmo contra o Vasco da Gama. Beleza? E aí você tem um jogo antes da LDU, que é contra o Madureira. Nesse jogo, que é no final de semana, não sei se é sábado ou domingo agora, mas eu acho que é sábado, o Fluminense vai poupar os titulares para poder fazer com que os titulares vão para enfrentar a LDU lá em Quito, beleza? Então a programação ela tá caminhando para acontecer justamente isso. Essa é mais ou menos uma definição. Não tá nada cravado, tá, gente? Isso aqui é uma opinião minha. Eu acho que como descansou ontem contra o Boa Vista, vai voltar todo mundo contra o Sampaio Corrêa, vai jogar todo mundo contra o Vasco, porque vai ficar um período de uma semana praticamente parado, e aí você volta a dar ritmo, são 3 jogos já dando ritmo para poder pegar esse primeiro jogo contra a LDU. Contra o Madureira, que é o jogo penúltimo, né? É o último antes da LDU, não joga os titulares. Na minha opinião, eles serão preservados, até porque acredito que eles vão viajar uns 3 dias antes para poder ficar lá em Quito, pegar todo o clima para poder fazer essa primeira partida contra a LDU. Beleza? Gostou desse vídeo? Deixa o teu like pra mim, se inscreva no canal Meu Tricolor, faça parte dessa história. Conto muito com o teu carinho e com a tua presença. Chega chegando e agora, pra gente finalizar esse vídeo, os abraços especiais aqui do canal Meu Tricolor. Beleza pura? Um abraço muito especial pro José Gonçalves, de Belém do Pará. Tamo junto, meu irmão. Falou que seria 3-0, igual eu, né? Falei que seria 3-0. Erramos feio, hein? 2-2 e no sufoco. Um abraço pro Rui Garcon Mendes. Aí não sei se é Garçom Mendes, né? Mas Rui, um grande abraço, meu irmão. Rui, que é de Almerim, no Pará também. Tamo junto, meu irmão. Grande abraço. Fernandes, aqui de Cosmo, tá sempre presente. Grande abraço, irmão. Tamo junto, tá? José Indiano, lá de Angra dos Reis. Tamo junto, José. Grande abraço, irmão. Um abraço também pro Vinícius Júnior, de Freguesia, Jacarepaguá. Grande abraço aos tricolores de Jacarepaguá, Vinícius. Tamo junto, meu irmão. Um abraço pro Ney Vieira, beleza? Ele comentou assim, eu tô querendo muito essa vitória, eu também queria, mas valeu o empate, né? Pelo menos buscamos um empate. Um abraço pro Regis Carneiro, que deixou o palpite dele, falou que ia ser 3-1 pro Fluminense. E também errou, hein, meu irmão? Erramos, hein? Um abraço pro Antônio Ronaldo, sempre presente. Tamo junto, irmão. Obrigado pelo teu carinho, pela tua presença. Um abraço pro Paulo Santa Rita, de Recreio dos Bandeirantes, beleza? Paulo Santa Rita falou que o aniversário dele foi no dia 4/11/2023. Que dia foi esse? Dia da conquista da nossa taça maravilhosa Libertadores da América. Um feliz aniversário, meu amigo Paulo Santa Rita. Feliz aniversário atrasado. Que Deus abençoe a tua vida. Tamo junto. Obrigado pelo teu carinho, pela tua presença. E é isso. Tamo junto. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, galera.